Todas as segundas-feiras, às 20 horas da noite, nós temos o Evangelho no Lar. Este Evangelho no Lar, ele é feito à distância. É para aqueles que moram longe da nossa instituição, que não tem como chegar até aqui, a nossa instituição, ou que mora em outras capitais, outros estados e até mesmo em outros países. Mas querem realizar o Evangelho no lar e muitas vezes sentem que não têm conhecimento, talvez não confiem muito no seu próprio conhecimento para compreender a lição do Evangelho. Então, nós convidamos vocês para todas as segundas, 20 horas da noite. Muitos outros entram neste mesmo horário e formamos uma rede de Evangelho no Lar à distância. Mas ele fica gravado também. Então, você pode realizá-lo se você disser assim: a segunda-feira, 8 horas da noite, eu não posso fazer, mas eu posso terça, às 18. Eu posso quarta, às 16. Não importa. Está gravado ali, você abre o Evangelho no Lar e faz ele em sua casa. É muito importante para a limpeza psíquica do seu lar, o ambiente espiritual da tua casa e para você e aqueles que participam do Evangelho. Terça-feira nós também temos 2 atividades em nossa casa. Na terça-feira nós temos o Evangelho presencial. Então ele é feito às 19h30. Você vem até a instituição e o realiza aqui, né? É a forma que antes nós fazíamos, mantemos ele também fazendo. Também temos às 20 horas e 30 minutos, às 8h30 da noite, a irradiação. É um trabalho misto. Ele é presencial e à distância. Mas a ideia é fazê-lo à distância, porque como ele é tão rápido, muitas vezes, dependendo de onde você mora aqui, em Cuiabá, no estado de Mato Grosso, vai levar mais tempo para você chegar do que realizar a atividade aqui. Então, como ele é bem curto, ele é bem sucinto, a gente pede para que as pessoas não se locomovam, né? Façam à distância. Ele é muito bom para aqueles que têm vontade de fazer caridade e acha que não tem conhecimento, que não saberia como fazer. Então, pode praticar a caridade dentro da sua casa, no teu lar, doando de todo o coração, de livre e espontânea vontade, um bom sentimento e os bons pensamentos. Esta energia é entregue aos benfeitores e eles é que vão promover a distribuição, o uso dessa energia. Provavelmente irá para locais de muito conflito, violência, guerra. Nós não sabemos. Sexta-feira, todas as sextas-feiras, lançamos uma palestra nova no YouTube. Inclusive, essa última palestra agora, dessa sexta-feira, é o Diálogo com Nicodemos, que é exatamente o tema que nós estamos trabalhando. Trabalhamos um pouquinho na reforma íntima passada, lição 110. Vamos trabalhar na 111 novamente. Então, quando eu assisto a palestra, eu já estou mais por dentro da reforma íntima. Eu posso compreendê-la muito mais. A palestra, você assiste ela quando quiser. Fica gravado, está lá no nosso canal. Entra e assiste. Sábado é hoje, reforma íntima. É mista também, é à distância e presencial. Quem quiser vir presencialmente, seja bem-vindo, mas quem quiser fazer à distância, não puder se deslocar, mora em outro estado, em outra cidade, em outro país, pode fazê-lo às 15 horas aqui de Cuiabá, Mato Grosso, Brasil. Não esqueçam de deixar um like, não esqueçam de divulgar o nosso canal para quem vocês acham que podem gostar desse conteúdo. Estarão fazendo uma caridade, porque divulgar o conhecimento cristão é uma caridade.
é esclarecimento. Lição de número 111. O título é Orientadores do Mundo. Jesus falou em João, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 10. Respondeu-lhe Jesus: És mestre em Israel e não sabeis isto? Muito interessante, né? No versículo anterior, na lição anterior, a lição de número 110, Jesus ainda está conversando com Nicodemos e diz assim: não te maravilhe de haver dito, necessário vos é nascer de novo. Já falamos dela. E hoje ele continua dizendo: és mestre em Israel e não sabes isto? Então vamos ler a lição, o comentário de Emmanuel, depois nós vamos fazer o nosso comentário. É muito comum nos círculos religiosos, notadamente nos arraiais espiritistas, o aparecimento de orientadores do mundo, reclamando provas da existência da alma. Tempo virá em que semelhantes inquirições serão consideradas pueris, porque, afinal, esses mentores da política, da educação, da ciência, estão perguntando, no fundo, se eles próprios existem. A resposta de Jesus a Nicodemos, embora se refira ao problema da reencarnação, enquadra-se perfeitamente ao assunto, de vez que os condutores da atualidade prosseguem indagando sobre realidades essenciais da vida. Peçamos a Deus, auxilie o homem para que não continue tentando penetrar a casa do progresso pelo telhado. O médico leviano, até que verifique a verdade espiritual, está defrontado por experiências dolorosas no campo das realizações que lhe dizem respeito. O professor, apenas teórico, precipitar-se-á muitas vezes nas ilusões. O administrador improvisado permanecerá exposto a erros tremendos, até que se ajuste à responsabilidade que lhe é própria. Por esse motivo, a resposta de Jesus aplica-se com acerto. As interrogações dos instrutores modernos. Por esse motivo, a resposta de Jesus aplica-se com acerto às interrogações dos instrutores modernos. Transformados em investigadores, dirigem-se a nós outros, muitas vezes com ironia, reclamando a certeza sobre a existência do espírito. Entretanto, eles orientam os outros e se introduzem na vida dos nossos irmãos em humanidade. Considerando essa circunstância e em se tratando de problema tão essencial para si próprios, é razoável que não perguntem, porque devem saber. Ele está fazendo uma chamada aqui. Orientadores do mundo. Respondeu-lhe Jesus: é mestre em Israel e não sabeis isto? Jesus faz uma pergunta a Nicodemos. Ele esclarece a Nicodemos uma dúvida, uma necessidade de Nicodemos, não uma dúvida de Nicodemos. Na palestra desta semana, dessa sexta agora passada, de ontem, foi colocada ali a diferença entre o responder uma dúvida e o responder uma necessidade. Necessidade, muitas vezes, até quem pergunta não sabe que tem. Dúvida, às vezes, é por curiosidade. Muitas vezes, um aluno procura um mestre cheio de perguntas, curiosidades. O mestre não tem obrigação. Um mestre mesmo, ele percebe o que está, qual é a necessidade do aluno.
E então ele vai direto à necessidade do aluno, porque uma vez atendido a necessidade do aluno, o próprio aluno busca, pesquisa, estuda e descobre as suas questões, as suas curiosidades. Mas para ter essa percepção, você tem que ser o mestre, e não apenas um professor. Porque o professor fica ali batendo boca com o aluno. Então, como Jesus era o mestre, Nicodemos chega até ele e ele já entra no assunto com Nicodemos, dizendo: a tua necessidade, Nicodemos, é esta. Nicodemos é surpreendido porque ele não estava ali para fazer esta pergunta a Jesus, e então ele dá uma de bobo, dá uma de inocente. Ele era um homem bom. Na palestra ali a gente vai descrever todo o perfil psicológico de Nicodemos, mas ele fez uma jogada tipo: puxa, eu não te perguntei nada, e aí ele faz aquelas perguntas, e então Jesus, sabendo que ele sabia do que ele estava falando, ele diz: é mestre em Israel e não sabes isto? E agora vem Emmanuel comentando. É muito comum nos círculos religiosos, notadamente nos arraiais espiritistas é espírita, não espiritualistas. Espiritualista é toda religião que acredita na vida após a morte, no contato com seres espirituais. Pode ser espíritos, pode ser entidades, pode ser orixás, guias. Bom, algumas acreditam em reencarnação, outras não. Nesse caso, são espiritualistas, certo? Agora, espiritista é espírita. A doutrina espírita, a base da doutrina espírita é Allan Kardec. É o Pentateuco, os 5 livros de Allan Kardec. Compreendido até aí? Então, ele está chamando a atenção para os arraiais espíritas. Não existe espírita kardecista, senão eu estou falando redundância. Subir para cima e descer para baixo está errado. Dizer espírita kardecista é errado. Ou você diz: eu sou kardecista, ou eu sou espírita. Então, ele está dizendo, vai fazer um chamado de atenção aos espíritas. O aparecimento de orientadores do mundo reclamando provas da existência da alma. Nós vamos ver, inclusive, professores, orientadores, palestrantes espíritas há muito tempo. Tipo, eu estou falando muito tempo, é 20, 30, 40, 50 anos. É muito tempo? Sim, é muito tempo, porque uma universidade você faz em 5 anos. Uma especialização você faz em mais 2 anos. Um mestrado, enfim, em 10 anos de estudo ininterrupto, você chega a doutorado, PhD. Então, quando eu digo que é 20 anos, 30, 40 anos, é muito tempo para você se tornar PhD 3, 4 vezes na doutrina espírita. Então, e ainda reclamamos provas da existência da alma. Ficamos assim pensando: por que não acontece algo para me provar se realmente existe vida após a morte? Se existe espírito, se não existe espírito? E às vezes eu sou um espírita atuante na doutrina, eu sou um trabalhador espírita e ainda tenho dúvida se existe vida após a morte, se existe espíritos. Tá? E aí ele está dizendo assim, Emmanuel: tempo virá que semelhantes inquirições, essas questões no futuro, serão consideradas pueris, porque afinal, esses mentores da política, da educação, da ciência, estão perguntando, no fundo, se eles próprios existem. Olha que interessante, né? Que lá no futuro, duvidar disso, duvidar se existe vida após a morte, duvidar de espírito, de reencarnação, vai ser algo pueril. Porque sem essa base, nós estaríamos duvidando da nossa própria existência. Então vai ser, ou seja, não que lá na frente todas as religiões se tornarão espíritas. É impossível isso.
mas todas terão uma base muito semelhante, muito parecida, porque a verdade, ela acaba se sobressaindo e eliminando as inverdades. Então, ela vai se tornando uma coisa muito comum em todas as religiões. Vão falando a mesma coisa, mas isso não vai mudar radicalmente as religiões. E aí ele continua dizendo assim: a resposta de Jesus a Nicodemo, embora se refira ao problema da reencarnação, enquadra-se perfeitamente ao assunto, de vez que os condutores da atualidade prosseguem indagando sobre a realidade essencial da vida. Ainda temos muito espíritas, anos e anos espíritas, divulgadores da doutrina espírita ainda trazem no fundo da alma uma dúvida. Muitas vezes a gente percebe essa dúvida não pela confissão da pessoa, mas pelo comportamento dessa pessoa. Por exemplo, vamos colocar aqui, um espírita, um instrutor espírita, 30 anos de espiritismo, tem medo de escuridão, tem medo de espírito, tem medo de ir no cemitério, tem medo de ver espírito. Duvida se pode, se um dia foi alguém melhor ou pior, com certeza pior, né? Porque a gente sempre foi pior daqui para trás. E tem dúvidas pueris, né? Então ele está dizendo assim, isso é normal, isso existe. O grande problema é isso aqui que ele vai falar agora. Ó. Peçamos a Deus, auxilie o homem para que não continue tentando penetrar a casa do progresso pelo telhado, que ele está falando assim. A verdade, ela não nos afronta, ela não nos sequestra, ela não nos violenta para que a gente creia nela. Ela está ali. É eu que busco o conhecimento, raciocino, e através do raciocínio eu vou me aproximando dela. Ela está ali. O grande problema é que muitos de nós entramos numa doutrina, por exemplo, na doutrina espírita, que tem muito esclarecimento entre várias direções, inúmeros títulos de debate, e nós estamos no beabá ainda e já queremos discutir, questionar, perguntar coisas que levariam pelo menos 5 anos para a gente saber. Por isso que Reinaldo fala, é necessário 7 anos de trabalho ininterrupto, contínuo, de disciplina para você dizer que sabe aquilo que faz. Antes de 7 anos você não sabe o que faz. Você só está treinando. Você ainda não é um discípulo, só após 7 anos. 7 a 10 anos, dependendo do trabalho. Aí você é o discípulo daquele trabalho. Para um outro trabalho, você vai precisar de mais 7 anos. E assim sucessivamente. A gente vai entender por quê. Mas muito de nós, às vezes, por isso que ele está falando, peçamos a Deus, auxilie o homem para que não continue tentando penetrar a casa do progresso pelo telhado, ou seja, não estamos fazendo pela via normal, pela via do estudo, pela via da observação, pela via da percepção, pela via do uso da inteligência nossa. Muitas vezes não raciocinamos, não refletimos aquilo que lemos, estudamos, ouvimos. Que é muito importante isso, porque a partir do momento que eu vou construindo conhecimento, eu vou, então, dizendo se eu sei ou não sei. Estamos dizendo isso porque na nossa instituição nós tínhamos, por exemplo, o ESME, os estudos sistematizados da doutrina. E muitas vezes as pessoas ficavam anos e anos dentro da doutrina espírita e não conseguiam responder uma pergunta que era feita. Anos e anos, que daria para ser um PhD numa faculdade. E aí virava ano, terminava o livro, começava o livro, terminava. E nós começamos a perceber que se não houver reflexão, é bem claro aqui,
sobre o que eu estou ouvindo e aprendendo, se eu não refletir isso na minha vida, não simular circunstância, condição, acontecimento, para tentar explicar com o meu conhecimento, com o meu ponto de vista, falar da minha maneira comigo mesmo, sobre o que eu estou entendendo a respeito daquilo que estou estudando, eu nunca vou aprender. Nunca, 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 nunca. Eu vou ficar a vida inteira ali. Imagine, eu vou colocar aqui, imagine um profissional, um médico, que entra na faculdade de medicina. Ele termina a faculdade de medicina e não consegue responder o que é uma gripe. Não consegue diagnosticar uma gripe. Porque ele nunca pensou em absolutamente na medicina que ele estudou. Ele nem sabe se sabe. E o que acontece com ele? Ele nunca vai ser médico, nunca, porque ele vai sempre se sentir inseguro. Se alguém disser assim, estou sentindo isso e aquilo, ele vai mandar você para um outro médico. Ele não vai querer nem investigar. Ele talvez não vai nem entrar no mercado de trabalho, porque ele vai dizer assim, eu me sinto inseguro de começar a trabalhar na medicina. Por quê? Porque eu não penso como médico. Eu não analiso as questões como médico. Eu não critico as questões com as situações que eu conheço de medicina. Então, o meu conhecimento, talvez eu nem tenha ele. Não é pelo fato de eu passar na prova da universidade, eu sei. Imagine nós, lá no estudo sistematizado da doutrina, que nem prova tinha, quer dizer. Então, por muito tempo, a gente se viu enganado com isso. E agora, a ideia é que nós estamos tentando fazer os espíritas é raciocinar com o conhecimento que você tem. Se você não conseguir, aí você chegou à conclusão de que não sabe. Se você, tendo um pouco de conhecimento, não consegue entender aquela questão do momento, é porque você sabe mais ou menos. E se conseguiu responder, significa que você sabe e agora você vai adquirir autoconfiança e começar a responder outras questões. Agora você está realmente entrando no espiritismo com seus pontos de vista, suas visões, seus entendimentos. É isso que a doutrina precisa, senão ela vai morrer. Bom, então, ele está dizendo aqui, Emmanuel, que a gente peça a Deus que as pessoas não tentem ficar entrando pelo telhado. Caminha mesmo. E aí ele vai explicar com alguns conceitos. O médico leviano, até que verifique a verdade espiritual, será defrontado por experiências dolorosas no campo das realizações que lhe dizem respeito. Um médico, se ele não aceita de forma alguma a intervenção espiritual, eu estou falando de nenhum tipo de compreensão espiritual, um pensamento, uma emoção, eu estou falando em espírito. Porque eu posso ir ao médico, aquele médico é formado em medicina, ele não acredita em espírito, mas acredita que a emoção do paciente interfere no tratamento, no resultado da medicação. Ele pode acreditar que os pensamentos negativos de medo atormentam o seu paciente. Se ele estiver pelo menos aberto, além do corpo físico, que seja mente, emoção, pensamento, já tá bom, tá? Se ele não fizer isso, se ele não se abrir a isso, ele está falando aqui, vai ser defrontado, gente, por experiências dolorosas nos campos das realizações que lhe dizem respeito. Ou seja, vai se frustrar e muito, e daqui para diante cada vez mais. Por quê? Porque grande parte das doenças que estão surgindo na humanidade são doenças da alma, doenças emocionais, doenças psicológicas, o nome que a gente quiser chamar. Mas não é só doença física. Essas nós vamos praticamente erradicar na humanidade, porque a ciência vai evoluir e logo, logo nós vamos ter resposta para todas as doenças físicas. O problema são as doenças da alma. Então, os médicos vão se atualizar, senão eles vão se sentir incapazes de tratar alguém. Né? Imagine, eu vou indicar 500 barbitúricos, por exemplo, para um paciente, ele não vai me dar resultado nenhum numa depressão muito simples. Não vai me dar resultado se eu não insistir com ele num tratamento psicológico, ou seja, alma.
do paciente está afetada. Né? Continuando, o professor, apenas teórico, precipitar-se-á muitas vezes nas ilusões. Se o professor não tiver experiência na vida, ele pode se enganar muito, acreditando que a sua concepção, que a sua ideia de compreensão daquilo que ele está ensinando é correta. E, de repente, é muito diferente da realidade, a ponto de ter que alterar, comprovar algumas modificações teóricas. Isso é muito normal. Eu, às vezes, entro numa área, estudo, acho que sei tudo, mas quando eu vou ver na vida real, no campo de trabalho, a coisa é um pouco diferente. Não é bem assim. E se ele não tiver aberto a experimentar tanto quanto sabe, a ter experiência, ele vai se defrontar muitas ilusões. Outro exemplo ele cita, o administrador improvisado permanecerá exposto a erros tremendos até que se ajuste à responsabilidade que lhe é própria. Vamos entender que um administrador, ele deve administrar um negócio, uma empresa, um comércio. Vou colocar aqui uma empresa. Então, só que não vamos esquecer uma coisa. Administrar não é só manter a empresa com saldo positivo e em pé. Administrar é manter a empresa pagando suas contas, com crédito no mercado, mas dentro dos itens morais cristãos, sem explorar ninguém, sem trapacear, sem enganar, sem vender gato por lebre, né? Enfim, nós vamos entender que o administrador, ele não é um bom administrador numa visão cristã só porque ele pega uma empresa e levanta ela do nada. Vamos ver que tipo de empresa, qual é a mercadoria ele negocia, porque uma indústria de cigarro, de droga, de medicamento que destrói a saúde, uma Coca-Cola, né? Bebidas alcoólicas, enfim, se eu, sendo um administrador, não estou preocupado com o produto que eu coloco no mercado, com a qualidade de produto, se eu contribuo com a minha sociedade de forma moral, ética, positiva, ou se eu estou destruindo a minha sociedade, esse administrador está cometendo tremendos erros. É isso que ele está falando. Tremendos erros. Certo? Cuidado com o que você administra. É muito importante isso. Por esse motivo, as respostas de Jesus aplica-se com acerto. Ele fala bem claro. As interrogações dos instrutores modernos, transformados em investigadores, dirigem-se a nós outros, aos espíritos, aos benfeitores e aos líderes religiosos, muitas vezes com ironia, reclamando a certeza sobre a existência do espírito. Isso é muito natural que as pessoas se aproximem de um orientador religioso, de um benfeitor, de um guia espiritual, e aí vem com aquela graça, aquela pergunta ironizada, né? Será que isso é verdade? Será que espírito existe? Mas se existe, por que não mexe tal objeto, não faz tal coisa, não faz tal coisa? Eu fico abismado de ver as pessoas, como nós somos desconectados, né? E falar, colocando aqui um parênteses, para que eu possa fazer um comentário interessante quando alguém me fala assim, mas se espírito existisse, eu teria visto algo. E eu pergunto, você ainda não viu? Não. Então o problema está em você. Não é possível. Quando você diz, tem 40 anos, você não viu nada de nada, nunca vi nada. Não. É impossível. Impossível. Agora com câmera de filmar, vai olhar suas câmeras que filmou. É
é impossível que você nunca percebeu que algo se movimenta. Eu não estou falando que movimenta toda hora, gente. Eu estou falando que em algum momento desses 40 anos, você nunca percebeu que um objeto deixado por você no local não estava mais ali? E que de repente você procura ele está em outro lugar, que você não levou, porque você não lembra, ou você é doido. Ou então ele não está mais ali, quando você volta ele estava ali. Por exemplo, outra coisa. Quem tem animais em casa, nunca percebeu um movimento estranho no seu animal? Você nunca percebeu momentos de estar numa determinada... Você está numa peça da casa, na cozinha, aí você vai para a sala, e um medo enorme toma conta de você, como se você estivesse sendo vigiado. Alguém está dentro daquela sala? Nunca sentiu isso também? Isso eu estou falando é coisa mais comum, não precisa de mediunidade. O que é mais comum são objetos se movimentar. Mas... Os sonhos incríveis, que são mais ainda, que está na vida de todo mundo. Ou seja, na verdade, tudo acontece. Os fenômenos, por isso que se chamam fenômenos, eles acontecem o tempo todo. É que nós não prestamos atenção e estamos tão conectados que isso é impossível, isso não acontece, isso não existe, que quando a gente flagra imediatamente fala, olha aí, o que veio para minha cabeça uma hora dela? Porque se nós aceitássemos com mais naturalidade, eles ocorriam mais naturalmente. Eles ocorriam mais naturalmente. Porque uma vez que eu aceito na naturalidade, eu me abro a isso. Quando eu me abro a isso, vou dar um exemplo claro. Uma mulher fica grávida. Minha mulher fica grávida. Eu começo a sair na rua, parece que toda mulher está grávida. Se eu tenho um menino, um filho homem, parece que todo mundo teve filho homem. A hora que acabou essa fase, sumiu as mulheres grávidas. Sumiu. Meu filho é pequeno, todo mundo tem filho pequeno. Se eu tô com um cachorro, todo mundo passeia com cachorro. Gente, é claro que quando eu estou vivendo uma experiência na minha vida, a esposa grávida, um filho, um cachorro, eu estou aberto a essas experiências. Essas experiências sempre ocorreram. Como eu estou aberto, eu as percebo. Porque eu me sintonizo, eu me abro o campo de percepção, de atenção e foco aquilo que eu estou vivendo. Então, as relações com o mundo espiritual é a mesma coisa. Se permite. E você vai ver muitos acontecimentos muito natural, extremamente natural. Não é coisa ruim, não, são coisas boas. Às vezes, a dúvida nossa é tão forte que mesmo que prove, a gente não acredita. Porque a gente, na dúvida, a gente diz que é dúvida, mas o que a gente não quer é acreditar. E olha, vou dizer mais, muitas vezes você pode até ter conversado, visto que era um espírito, não era real. Mas, Guto, não tem que ter evidência, não, eu estou falando de fenômeno. A evidência é algo mediúnico, uma mediunidade para ver espíritos. Mas eu estou falando dos espíritos que eles são muito mais material. Nós estamos vivendo uma época no mundo e sempre existiu isso. Está na Bíblia, lá no Antigo Testamento. Desde aquele momento. Animal que vê espírito. Você está andando na rua muitas vezes, você pode ter visto e nem percebeu que era. Estranho, mas não quer acreditar. Então, se abra, se permita, e você vai começar a participar dessa outra face da vida. A própria ciência nos mostra isso, que a nossa mente, ela é capaz de perceber inúmeras informações, que nós não utilizamos 10%. Porque muitas vezes nós utilizamos só os olhos como um canal de percepção. Muitos de nós utilizamos muitos olhos. Isso dá 1%. Outra coisa, entre o que o meu olho está vendo e o que o meu olho está enxergando e o que eu estou vendo, a leitura que eu estou fazendo é do que está na minha mente em relação ao que eu estou vendo, não a realidade.
Agora, com as câmeras, a gente está mais conseguindo registrar os fatos, porque naturalmente as pessoas sempre viveram isso e falavam assim: ah, eu não sei, aconteceu tal coisa comigo, mas não sei te explicar, e ficavam confusas com ela entre a experiência real e o que ela acredita da experiência. Mas aí ela ficava dividida. Se ela tira a realidade da experiência, ela não consegue explicar o que aconteceu com ela. E ela ficava, carregava, emudecia e carregava isso a vida inteira. Hoje em dia, com as câmeras, as pessoas estão falando mais, estão conseguindo se abrir mais. Não, comigo quando era pequena acontecia tal coisa. Antes uma criança falava, todo mundo ria. Mas riam dela até o adulto que também passou alguma experiência e não contava, tinha vergonha de ser ridicularizado. Hoje está ficando mais comum, então as pessoas estão conversando mais, não estão usando, não estão ridicularizando tanto. Só que como ficou muito lá atrás, muitas vezes aquela criança que teve a primeira experiência e foi ridicularizada, ou ela sentiu vergonha daquilo, ela se bloqueou a acreditar nas novas futuras experiências. E aí, ela mesma ficou fora. E muitas vezes, até aquela pessoa que persegue quem fala, que critica quem fala, está guardando muitas experiências que não confessa para os outros. É muito triste a gente acreditar que as nossas crenças são mais fortes do que as nossas experiências. Eu falo sempre para as pessoas, fato é fato. Fixe no fato. Fato é comprovado. Fato é filmado. Fato é fotografado. Fato é contado por diversas pessoas. Retire dos fatos o que você acha. Isso é opinião. O problema de um fato é a opinião das pessoas, é o julgamento das pessoas que vai modificando um fato. Quando nós queremos ser justos, corretos, nós nos detemos no fato. É isso. Em passar o fato para adiante. E não na minha opinião, no meu achismo. Isso não importa para ninguém. Até porque eu não sou uma referência da supremacia do julgamento. Então, ficamos no fato. E o fato nós estamos vendo a mesma coisa. Vocês disseram nos dias de disco voador, cada vez aparece mais. Tá certo? Vamos lá, fique no fato. Né? Porque existem umas coisas que a gente fica pensando assim, entra sempre as opiniões. Fato é fato. E aí a gente vai tendo que ceder lugar aos fatos. E aí ele está dizendo aqui, entretanto, cada vez mais esses instrutores, essas pessoas que aparentemente parece que são mais espíritas, elas muitas vezes trazem com ela grandes dúvidas. E está dizendo assim, entretanto, eles orientam os outros. Está falando assim, puxa, você da UERJ ensina as pessoas, né? Ele está dizendo assim, e se introduzem na vida dos nossos irmãos em humanidade. Então ele está falando, para você que é um espírita, que divulga a doutrina espírita, é mais sério esse assunto. Como é que você ainda tem dúvida do que é básico? Como é que você não tem um comportamento adequado a quem acredita? E como você carrega essa dúvida? Ainda. Já imaginou? Nós tínhamos há muito tempo atrás, nós tínhamos uma professora de ESD, ela falava mesmo, que se você falasse para ela assim, vai aparecer um espírito, ela era a primeira a desmaiar. E aí era uma coisa interessante, porque como uma espírita, tem medo de espírito. E como então eu vou estudar o que eu mais tenho medo? É porque nós não fazemos uma análise. Uma coisa é a crença, que é um gatilho automático, que proporciona medo, né? Temor, raiva, emoções. E outra coisa é o raciocínio. Se eu não colocar o que eu estou aprendendo, e para que eu supere a crença, o meu raciocínio trabalhe a minha crença,
libertando-me da crença, ou laceando a minha crença, para ela ser menos reativa aos acontecimentos, pelo menos, eu posso ficar 40 anos na doutrina espírita, se alguém gritar aqui, eu vi um espírito, você corre, buf, desmaia. E você vai ser um quando morrer. Imagine se você chegar para visitar um parente seu e tem um vidente ali. Então você vai visitar sua filha é vidente, você morreu. A hora que você chega para visitar sua filha, dá um abraço, ela fala, ai meu Deus, eu vi a minha mãe, o meu pai, o espírito. Você fala, o espírito, buf, desmaia. Ela está falando que viu você. É você que é o espírito. Compreenderam? E tem muito espírito apavorado com espíritos. No mundo espírito. Apavorados. Então, que não anda à noite, que tem toda essa crença que te limita no mundo físico, você morreu, não mudou em nada. Você continua limitado no mundo espiritual. E essa crença faz você ficar num lugar no mundo espiritual sem poder participar da realidade do mundo espiritual. André Luiz morreu, passou 8 anos no umbral, depois fez um tratamento, depois volta à Terra. Quando ele volta à Terra, ele ainda quase que se perdeu ao ver o quadro da família dele. A mulher havia casado com outro homem. E o homem que ela havia casado estava doente. Quando o espírito de André Luiz não era André Luiz falar, agora não estou entendendo nada, então é por isso que eu preciso ensinar. 8 anos no umbral é para que André Luiz compreendesse que ele não era André Luiz, ele foi André Luiz. Morreu e no umbral a gente expurga, separa o que a gente foi do que a gente é. Agora, ele era um espírito que um dia reencarnou na Terra como André Luiz. André Luiz morreu. O espírito que habitou a personalidade de André Luiz continua vivo. Fez o tratamento e volta na Terra para visitar a esposa, o lar, os filhos, de uma personalidade que ele foi, André Luiz. Naquele momento, ele tinha que ter olhado tudo na sua casa como uma entidade espiritual. Um espírito. Mas as emoções fez com que ele vestisse, incorporasse, espírito incorporou a identidade dele terrena, a personalidade dele, ele incorporou aquela personalidade. E como André Luiz, ele tinha ciúme da esposa. Como André Luiz, ele não aceitava a mulher dele casada, era a casa dele, a mulher dele, o carro dele. Compreenderam? Então, há muitos espíritos. E nós, quando morrermos, que não é o fato de morrer, você vai acordar do outro lado e falar, pronto, já posso seguir meu caminho. Não. Você ainda quer saber como é que está indo na sua casa, o que fizeram com seus bens, sua mulher está com alguém, seu marido já arranjou outra, como é que estão seus filhos, porque o meu continua comigo. Eu ainda sinto o dono dessas posses. Eu só perco isso por muito tempo na espiritualidade, onde eu vou vendo que nada é meu. E que aquela personalidade que eu habitei um dia na Terra deixou de existir e nunca mais existirá. Só vivemos uma única vez. Está também lá na Bíblia, no Antigo Testamento. Despersonalizar, por isso que tem muitos espíritos que morreu há 200, 300 anos. Você pergunta o nome dele, ele fala o nome dele, fala o que ele foi na Terra. Ele fala tantos detalhes, você pergunta, quanto tempo você morreu? Ah, uns 200, 300, pelo amor de Deus. Você não esquece isso. Não segue adiante a vida. Não segue. Por isso que existe casa mal assombrada, carro mal assombrado, esposa, marido mal assombrado, filho mal assombrado, emprego mal assombrado. É o apego. Ponto comercial que não segue adiante. Entra, gente fecha, quebra toda a empresa que entra, fica abandonada aquilo ali. É verdade. É isso. Porque os que eram donos faleceram e não se libertam daquilo ali. Não é simples essa despersonalização.
nós somos formados de espírito e alma. Alma é a personalidade. Alma tem CPF, endereço, nome, sexo, filiação, profissão. Espírito não tem nada disso. Ninguém sabe de onde ele vem nem para onde ele vai. Quem cria é Deus, não tem sexo. Se nós conseguirmos manter isso limpo, a hora que eu desencarnar, eu estou livre, absolutamente livre. Senão, eu fico preso àquilo que eu ainda me convenço que sou eu. E aí eu não permito alguém usufruir. Tá certo? Eu me escravizo nisso. Então, continuando, que nós precisamos, antes de ensinar, de esclarecer as pessoas, acreditar em primeiro lugar. É muito importante isso. Acreditar. Senão estaremos cometendo erros, né? Considerando essa circunstância e, em se tratando de problema tão essencial para si próprios, é razoável que não perguntem, porque devem saber. Olha, parece que ele está dizendo assim, ó, quem, após você entrar dentro de uma religião, seja ela qualquer que seja agora, católica, protestante, espírita, umbanda, quimbanda, budista, aprofunde-se e tente cada vez mais agir como o que aquela religião te propõe, porque senão dá a impressão que o conhecimento daquela religião que você optou não vai lhe ajudar, não te ajuda. Então, muitas vezes, eu vou fazer um exemplo aqui. Eu entro na doutrina espírita. Quando eu entrei na doutrina, antes de eu entrar, eu era muito invejoso, muito ciumento, muito maldoso. E aí eu fiquei 30 anos lá, continuo ciumento, invejoso e maldoso. Então, o conhecimento da doutrina está ali. Eu já decorei, já fiz o ESD, o ESME, tudo. Já me tornei até instrutor. Continuo maldoso, ciumento e invejoso. Então, não adianta. Isso em qualquer religião. Eu preciso raciocinar sobre aquela religião, os ensinamentos que vêm dela, e ir crescendo, me adaptando a ela, cedendo espaço na minha vida para viver o conhecimento. Senão ele não me transforma. E aí vai dar a impressão que algumas religiões dão mais problema do que solução. Vou dar um exemplo. Vamos supor, algumas pessoas dizem assim, depois que eu entrei na doutrina espírita, e aí começou um monte de obsessão. Não. Você sempre foi obsediado. Provavelmente a doutrina espírita esclareceu sobre os obsessores, quando que eles vêm, o que eles te atraem, você que permite, só que você não mudou sua vida para evitá-los. Agora, antes você não sabia. Você dava nome de demônios, almas perdidas, fantasma, Satanás. Agora você dá nome de obsessor. Então, você só aprimorou sua gramática, tornou-se mais técnica dentro de uma determinada religião, mas não mudou sua conduta e não aplicou o conhecimento que veio. Então, você continua a mesma pessoa, só que agora você não fala assim, mas eu não estou com o diabo no meu corpo, o demônio na minha vida, eu estou com obsessores. A minha pergunta é, mas há quanto tempo você está com obsessor? Quanto tempo você é espírita? Não conseguiu ainda criar mecanismo de autodefesa, de alta resistência? Porque é isso que a gente faz. É isso que a ciência nos ensina, né? A ciência diz assim, uma doença nos atinge e está pegando todo mundo até que a gente descubra como que ela está funcionando. Uma vez que a gente descobriu a causa da doença, a gente imediatamente vai tratar de erradicá-la, se não conseguir de se manter protegido para não mais adoecer. Agora, imagina você sabendo tudo como uma doença age,
como se defender, como se precaver e como curar a doença. E você não acha dessa maneira, então você vai ser o cientista e milhões de pessoas que têm o conhecimento vão continuar pegando a doença do mesmo jeito. Porque você não aplica o conhecimento. A religião é como ciência nesse ponto. Sabendo a causa, como age, como funciona, aplica. Ciência, eu sei descobrir como funciona a doença, né? Aplico o conhecimento e me liberto da doença. Certo? E aí ele diz assim, a essas pessoas que já começam a querer se introduzir na vida de nossos irmãos, ajudar as pessoas, ensinar as pessoas, advertir as pessoas, esclarecer as pessoas, devem primeiro conhecer e viver a base do conhecimento que divulga. É isso que ele está dizendo. Simples. E por que ele está falando isso? Porque na próxima lição, agora 112, ele vai entrar um pouquinho mais profundo disso, tá? Então, por isso que ele está falando, não está dizendo às pessoas assim, se você não aplicar o conhecimento que você tem, não tenta ajudar ninguém. Mas ele está mais ainda dizendo por que isso é meio perigoso de acontecer.